Hoje iremos estudar potências com expoente fracionário. Observe essa expressão. Temos essa potência da potência 7 elevado a 3 elevado a 2, o resultado é 7 elevado a 6. Observe aqui essa raiz de 7 elevado a 6. O seu resultado é 7 elevado a 3. Observe que, como tem o mesmo resultado, podemos trocar esse 7 elevado a 6 por essa potência da potência. Observe que o índice é o mesmo do expoente. Poderíamos cortar esse 2 com o do índice e o resultado seria 7 elevado a 3. Outro modo, observem aqui, como o índice 2, seria transformar essa raiz em uma potência. Tirando, radicando da raiz, a base será o 7, o expoente será o nosso numerador e o índice será o nosso denominador, ou seja, o número que está dentro fica em cima e o número que está fora fica embaixo. Agora aqui temos uma fração. 6 dividido por 2, 3. 7 elevado a 3. Observem que é o mesmo resultado. Observem aqui que 6 é o expoente do radicando e 2 é o índice do radical. Radicando é o número que fica dentro. E aqui temos a fórmula de expoente fracionário. Então, podemos escrever uma potência de expoente fracionário na forma de um radical e vice-versa, em que o número que está em cima será o expoente do radicando da potência e o número que fica embaixo é o índice da raiz. Vamos fazer algumas transformações. Vamos fazer a transformação de raiz para potência. Então, o 5 será a nossa base. O número que está dentro fica em cima e o número que está fora fica embaixo. Então, ficou 5 elevado a 2 terços. Ficou uma potência de expoente fracionária. Exemplo B. Vamos seguir o mesmo processo. O 2 será a base. O expoente do radicando, o número que está dentro, fica em cima. E o índice da raiz, o número que está fora, fica embaixo. Temos 15 terços. 15 dividido por 3 é 5. Então, ficará 2 elevado à quinta potência. Exemplo C. Raiz quadrada de 10. Ficará 1 meio. Observe que, como aqui não mostra nenhum expoente, então é como se fosse 10 elevado a 1. E aqui, como é raiz quadrada, o índice é 2. Então, fica 1 meio. Agora, iremos fazer a transformação de potência para raiz. Observe que nesses exemplos, temos potências de expoente fracionário. Vamos transformar em raiz. O 7 será o radicando. O número que está no numerador será o expoente do radicando e o denominador será o índice da raiz, ou seja, o número que está em cima fica dentro e o número que está embaixo fica fora da raiz. Exemplo B. 9 elevado a 1 meio negativo, potência de expoente negativo. Teremos que inverter o número. Como todo número é divisível por 1, então seria 9 dividido por 1, inverte, fica o nono, e o expoente fica positivo. Agora sim, iremos transformar em uma raiz. O nono será o nosso radicando. O número que está em cima fica dentro, será o expoente.
e o número que está embaixo fica fora, será o índice da raiz. E fica raiz quadrada de 1/9, já que 1/9 elevado a 1 é 1/9, e como é raiz quadrada, não é necessário colocar o número 2. E o resultado, 1/3, pois raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 9 é 3. Exemplo C. Observe que a base aqui é o número decimal. O número que está em cima fica dentro, será o expoente da potência do radicando, e o número que está embaixo fica fora, será o índice da raiz. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, e como o índice é 2, não é necessário colocar na raiz quadrada. Raiz quadrada de 0,25 é 0,5. Observação: as propriedades das potências de expoente inteiro também são válidas para as potências de expoente fracionário, ou seja, produto de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Também serve para potências de expoente fracionário. Aqui temos um produto de potências de mesma base. Conservamos a base e somamos os expoentes. Aqui temos uma soma de duas frações. Teremos que fazer o MMC entre 5 e 3, que é 15. Então, ambos os denominadores agora ficarão com o novo denominador 15. E para calcular os novos numeradores, seguimos o seguinte processo. Dividimos pelo denominador antigo e depois multiplicamos pelo numerador. 15 dividido por 5, 3. 3 multiplicado por 1, 3. 15 dividido por 3, 5. 5 multiplicado por 2, 10. 3 mais 10, 13. Então fica 13 quintos. No exemplo B, temos um quociente de potências de mesma base, ou divisão de potências de mesma base. Então, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então, aqui, como temos uma divisão de potências de mesma base, conservamos a base 3 e subtraímos os dois expoentes. 2 quintos menos 1/9. Subtração de duas frações. Nesse caso, teremos que tirar o MMC entre 5 e 9, que será 45, que será o nosso novo denominador. Então, para calcular os novos numeradores, dividimos e depois multiplicamos. 45 dividido por 5, 9. 9 multiplicado por 2, 18. 45 dividido por 9, 5. 5 multiplicado por 1, 5. 18 menos 5, 13. Então, fica 13 dividido por 45. O nosso resultado, 3 elevado a 13,45 avos. No exemplo C, temos uma potência da potência. Pela propriedade, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Ficará 2 elevado a 1 quinto multiplicado por 3 meios. Nesse caso, para calcular, é só multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Então, temos 1 multiplicado por 3, 3, e 5 multiplicado por 2, 10. E esse é o nosso resultado, 2 elevado a 3 décimos. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.